Gravando. Então, mais uma vez, gente, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas aqui. Eu tenho certeza absoluta de que para vocês estarem num Zoom às 8 horas da noite de uma quarta-feira, é porque vocês estão interessadas em melhorar alguma coisa na saúde de vocês, né? Deve ter alguma coisa na saúde de vocês ou na vida de vocês que está incomodando a ponto de você estar aqui querendo aprender alguma coisa nova. Então, sempre que eu compartilho o Ayurveda, eu gosto muito de agradecer. Eu me sinto muito sortuda mesmo, muito honrada, muito grata pelo tanto de ensinamento, gente, que eu recebi nessa vida. São 20 anos de estudo de Ayurveda já. 20 anos que o Ayurveda é minha vida. Então, eu costumo dizer que o meu objetivo ao atender pessoas, sobretudo mulheres, ao produzir conteúdo para o Instagram, para que o Ayurveda chegue para mais gente, é um só. É que o Ayurveda possa se tornar para vocês o que ele realmente é para mim. O que é o Ayurveda para mim? O Ayurveda é um solo muito seguro, aonde eu posso pisar todos os dias, mesmo nos momentos mais difíceis e turbulentos da minha vida, porque eles existem e eles vão continuar existindo porque a vida é assim, como diz Guimarães Rosa. Esquenta, esfria, afrouxa e depois aperta, o que ela quer da gente é coragem. Então, o Ayurveda também é um colo de mãe que me abraça todos os dias. Então, a minha vida pode estar um caos, mas eu sei o que que eu vou fazer de manhã quando eu acordar. Eu sei o que que eu tenho que fazer para ficar melhor. Eu sei o que que eu tenho que fazer para me sentir melhor física, mental e emocionalmente. Então, o Ayurveda é isso. É mais do que uma consulta, um atendimento, um tipo de medicina. O Ayurveda é, como a própria palavra em sânscrito diz, a ciência do conhecimento da vida. E eu sou muito grata e muito honrada por poder passar um pouquinho desse conhecimento que eu aprendo com tanta generosidade dos meus professores. Aqui no Brasil, sou formada pelo Dr. José Ruguet, com quem me formei em 2016, fiz 2 anos de formação como terapeuta Ayurveda e mais 4 anos de estudos clínicos, que a gente chama de Kaya Chikitsa, com ele. Fui para a Índia 6 vezes, todas elas estudar, e lá na Índia eu tenho a minha professora de saúde da mulher, a doutora Sonali, e tenho outros professores com quem estudei doenças e desequilíbrios do intestino, doenças mentais, panchakarma, que é o processo de desintoxicação profundo, e outras coisas. A gente nunca para de estudar. Sigo no Kaya Chikitsa, que é estudo clínico profundo de Ayurveda, toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Estou com o meu professor Dr. Gaurav no Zoom, porque ele está na Índia. Então, foi o horário que a gente encontrou para estudar juntos. E quero passar um pouquinho desse conhecimento para vocês hoje. Antes de eu começar, eu vou entoar o mantra do Senhor Dhanvantari. Quem é o Senhor Dhanvantari? Ele é um dos aspectos de Vishnu. Vishnu é quem mantém o universo. E o Dhanvantari é a consciência da saúde que a gente precisa para estar vivo. Então, eu vou pedir para que todas vocês agora fechem os seus olhos, façam uma respiração bem profunda, inspirando e expirando. Vai deixando o dia de hoje sair de você, vai deixando o dia de amanhã sair de você, vai deixando a lista de afazeres de hoje e de amanhã sair de você, e vai procurando ficar presente aqui. E enquanto eu entoo o mantra, se conecta com o que te trouxe aqui hoje. O que que você quer? O que que você está procurando? O que você está precisando? O que a sua saúde está te pedindo? O que a sua consciência está te pedindo?
O Namami Dhanvantari Madideva Surasurai Vandita Padapatni Loke Jararu Payamritunashaham Dataramisham Vividau Shadinam Dataramisham Vividau Shadinam Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Gente, então eu vou agora ao ponto, tá? Vou falar um pouquinho da importância que o Ayurveda dá para essas mudanças de estação. Então, por mais que a pessoa, eu acho que a maioria que está aqui está no Sudeste, mas por mais que a pessoa esteja no Centro-Oeste, no Sul, no Nordeste, existe uma sazonalidade, existe uma mudança quando a gente sai, né, do inverno, que é uma estação mais seca e fria, e a gente entra numa primavera, que é uma estação quente, vai esquentando e úmida. Então, o que que acontece com a gente quando a primavera começa a entrar? Observa, observa. No inverno, a gente acaba acumulando mais o dosha kapha. O que é o dosha kapha? Dosha kapha é a terra e a água. É estrutura. É tudo que é estrutura. Então, no inverno, a gente acaba fazendo que nem bicho, uma reserva de energia. A gente acaba se movimentando um pouco menos, a gente acaba ficando um pouquinho mais preguiçosa, a gente acaba comendo alimentos um pouquinho mais pesados e mais gordurosos, e o nosso metabolismo ele fica um pouquinho mais lento no inverno, no frio, acumulando também ama. Eu quero que vocês aprendam o conceito de ama, A-M-A. Significa biotoxina em sânscrito. Ama é muito parecido com kapha. Ama é o produto da má digestão. Então, tudo aquilo que nós não demos conta de digerir no nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente comeu e não digeriu, tudo aquilo que a gente pensou e sentiu e não digeriu, vai se acumulando nas paredes do nosso intestino. É como uma. Sabe quando você abre uma lata de creme de leite e tem aquela cobertura mais espessa no creme de leite, gosmenta e dura? Ama tem esse aspecto. Então, tudo aquilo que a gente não digeriu vai se acumulando no nosso trato intestinal, até que chega uma hora que aquilo ali extravasa para além do intestino e vai se espalhando pelos nossos 7 tecidos do corpo, tá? Vai se espalhando pelo rasadato, que é o tecido, que é o nosso plasma, aí vai indo, penetrando no ractadato, que é o nosso tecido sanguíneo, vai para o medadato, que é o nosso tecido gorduroso, vai para o mansadato, que é o nosso tecido muscular, vai para o astidato, que é o nosso tecido ósseo, vai para o madhyadato, que é o nosso tecido nervoso, até chegar no shukradato, que é o nosso tecido mais profundo, que é o nosso tecido reprodutor. Então, essa é um pouquinho da fisiologia do Ayurveda. É como as doenças e os desequilíbrios se espalham e se alojam no nosso corpo, tá? E o que que acontece quando a gente sai do inverno e entra na primavera? Tanto Kapha dosha em excesso, quanto ama, começam a literalmente derreter. E aí, as pessoas começam a ficar com vários sintomas. Coisas respiratórias, excesso de muco, sinusite, rinite, doenças respiratórias em geral, dor, inchaço, dor nas articulações, inchaço, sensação de peso, peso na cabeça,
e retenção de líquido. Então, é o que costuma acontecer quando a primavera se aproxima. E eu já estou percebendo em mim, assim, já é a hora de começar a se cuidar, porque o clima já começou a ficar muito diferente, né? Quem mora mais perto da natureza tem um pouco mais facilidade de observar tudo de diferente que começa a acontecer quando a primavera se aproxima. Tem muito mais inseto na minha casa, muito mais flor, tem insetos fazendo ninhos da noite para o dia. Então, eu vou começar a falar aqui um pouco mais profundamente da causa primordial de todos os desequilíbrios, que é quando a gente se separa, que é quando a gente esquece que a gente é conectado com o todo, que a gente não é separada da natureza. Então, quando a gente esquece que a gente é separado da natureza e dos seus ritmos, a gente começa a adoecer. E as pessoas que moram nas grandes cidades, eu estou vendo aqui que tem uma galera que mora mais, né, na natureza, no interior, tem gente da Serra da Cantareira, mas as pessoas que moram nas grandes cidades, elas esquecem que elas estão num lugar chamado Terra e que alguma coisa acontece com elas todo dia quando o sol nasce, e alguma coisa acontece com elas todo dia quando o sol se põe, e alguma coisa acontece com elas quando tem essas mudanças sazonais. E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o meu maior convite aqui hoje é para que você preste atenção, para que você fique presente. Assim, é óbvio que você não pode ter a mesma alimentação do inverno na primavera, nem no verão. E muitas vezes é intuitivo. A maioria das pessoas que eu peço para, pelo amor de Jesus, parar de comer coisa crua, salada, a pessoa fala, mas eu nem gosto. E aí eu falo, mas por que come então, se você nem gosta? Então a gente não confia no que a gente sente, no que o nosso corpo diz. Então, o meu maior convite aqui é o simples, é para você prestar atenção no que o seu corpo já está te dizendo, no que o seu corpo já está te pedindo. O Ayurveda é isso, é autoconhecimento, autocuidado. Você aprende a cuidar de você. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, e aí, enquanto eu estiver compartilhando a tela e explicando, eu não vou enxergar vocês. Então, se der qualquer pau, se alguém abre o microfone aí, me avisa, beleza? Silvana, eu estou enxergando só você. Tá dando para ver aqui? Beleza. Caiu, não tem mais a tela. Sim, sim, eu estou ajeitando aqui só um pouquinho. Ah, então tá. Bom que os atrasados estão chegando. Vai anotando as coisas que te chamaram a atenção, que eu falei até agora, tá? Pronto. Agora vamos. Escolhi essa foto aqui porque o ipê amarelo, né, é um sinal de que a primavera está chegando. Então, gente, como eu já falei um pouquinho, no Ayurveda, o microcosmo é ligado ao macrocosmo. Nada é separado. Então, quando a gente ignora o ritmo do dia,
por exemplo, o horário que o sol nasce, o horário que o sol se põe, a gente já está criando doença no nosso corpo. Quando o nosso ciclo, quando o nosso ritmo de vida é muito diferente do ritmo do ciclo circadiano, né? Quando a gente acorda muito depois do sol nascer, quando a gente vai dormir muito depois do sol se pôr, a gente já está criando um desequilíbrio no nosso corpo. Quando a gente bota na nossa cabeça que a gente tem que se alimentar assim, assim, assado, e esquece que a gente não pode se alimentar da mesma coisa no inverno e no verão, na primavera e no outono, a gente já está criando doença no nosso corpo. Então, o Ayurveda é uma ciência que sempre vai levar em conta o macro, o todo, tá? Inclusive, tem uma área muito bonita do Ayurveda que é a astrologia védica. Então, o Ayurveda vai desde o microcosmo, que somos nós, até o macrocosmo, que é o universo. Aqui, gente, eu quero lembrar, quem já foi minha aluna, quem já fez detox comigo e quem é minha paciente, sabe disso aqui, né? Eu quero trazer para vocês a consciência das causas de todas as doenças, segundo o Ayurveda. E quando eu falo segundo o Ayurveda, gente, eu estou falando das escrituras, dos tratados de Ayurveda, que é onde nós estudamos, tá? Para esse rico sistema de saúde, existem três principais causas para todas as doenças. O mau uso do intelecto, pragna parada, é o principal. É quando você usa a sua inteligência, a sua mente, o seu intelecto contra você. Então, é quando você sabe que certos hábitos, certas coisas, certos alimentos, certas pessoas, certos ambientes te fazem mal e mesmo assim você continua indo lá e fazendo aquilo. Isso vai criar doença na sua vida. O contato impróprio dos sentidos com os seus respectivos objetos. Então, visão. Eu, nesse momento, estou agredindo a minha visão, porque eu estou olhando para uma tela clara, de onde sai uma luz azul, azulada, todas nós estamos, inibindo a produção de melatonina quando eu já deveria estar descansando. Então, esse é um exemplo. Comer em excesso, falar em excesso, etc. E as variações sazonais. Então, as variações sazonais também causam doenças e desequilíbrios se a gente não prestar atenção nesses períodos de mudança de estação, tá? O que dizem as escrituras do Ayurveda, os Samhitas? Os Samhitas dizem que 10 dias antes e 10 dias depois das mudanças das estações, nós devemos aumentar o nosso cuidado com o nosso Agni digestivo. O que é o nosso Agni digestivo? Vocês já aprenderam aqui algumas coisas. A primeira coisa que eu falei que eu gostaria que vocês entendessem era o conceito de ama, de biotoxina e de como ela se espalha no nosso corpo, que é o produto da má digestão. E por que que a gente tem uma má digestão? Vários fatores. Mas um deles, e ele costuma ser o principal, é quando o nosso Agni não está suficiente. O Agni é o nosso fogo digestivo, tá? É o metabolismo, é a química que o nosso trato digestivo produz para conseguir digerir todos os alimentos que a gente come e também pensamentos, sentimentos e emoção. Então, quando o nosso Agni tá legal, estamos com saúde. Quando o nosso Agni tá baixo, estamos doentes. E alto demais também. Se bem que nesses 20 anos de estudo e 8 anos, né, de prática atendendo, né, faz 8 anos que eu trabalho exclusivamente com Ayurveda, nunca recebi um paciente com acne para cima, é sempre para baixo por causa do estilo de vida, da alimentação, dos maus hábitos, tá? E quando tem uma mudança de estação, o nosso acne ele precisa estar potente, ele precisa estar mais alto. Por quê? Porque naturalmente, quando tem essas mudanças de estação, o nosso acne baixa. Por isso que a gente precisa fazer algumas coisas para ele aumentar. Então, a gente precisa prestar atenção no nosso acne digestivo mais do que nunca nas mudanças de estação. E a gente tem que prestar atenção e cuidar melhor da nossa digestão como um todo.
Então, o que que melhora a minha digestão? O que que piora a minha digestão? A má digestão é a causa de todos os desequilíbrios, porque a má digestão produz o quê? AMA, biotoxina, e ela se espalha por todo o nosso corpo, nos deixando doentes. Na nossa rotina, o que que provoca desequilíbrio em mim? O que que provoca equilíbrio? Que hábitos me trazem saúde? Que hábitos me desequilibram? O nosso sono, o horário de acordar e de dormir e a qualidade do nosso sono. Então, dependendo do horário que a gente acorda, do horário que a gente dorme, a gente faz o Agni parar de funcionar. Então, tá tudo conectado, gente. Eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Aí eu trago outro conceito que eu quero que vocês aprendam hoje, que vocês vão se familiarizando, que é o Dinacharya. O que é o Dinacharya? Dinacharya é um conjunto de condutas, né, muito bem explicadas nas escrituras sagradas do Ayurveda, de rotina que a gente deve ter. E nas mudanças de estação é quando a gente precisa seguir mais à risca o Dinacharya, para que a gente tenha saúde, tá? Quem é meu paciente, quem já fez detox comigo, sabe alguma coisa, ou de preferência, bastante coisa sobre o Dinacharya. Aqui eu reuni algumas indicações principais, tá? Para você começar a prestar atenção já no seu Dinacharya, na sua rotina diária. Então, o que que o Dinacharya fala claramente? A gente precisa acordar no Brahma Muhurta, que é um período de 96 ou 48 minutos antes do sol nascer. Não é que você tem que acordar 96 minutos exatamente antes do sol nascer, ou 48 minutos exatamente. Tem algumas escrituras que falam 96, outras falam 48, não é isso. Você tem que acordar antes do sol nascer. É isso. Porque o que que acontece quando você acorda nesse horário? A atmosfera da Terra está quietinha, é um horário ainda regido pelo dosha Vata, então é mais fácil de você fazer as suas eliminações, xixi, cocô, é mais fácil de meditar. Então todos nós devemos acordar sempre no Brahma Muhurta, principalmente nas mudanças de estação. Quando a gente acorda depois do Brahma Muhurta, que é depois das 6 da manhã, a gente está acordando no horário Kapha, regido pelo dosha Kapha, e aí a chance do nosso Agni ficar mais lento, da gente ficar mais letárgico, da gente acumular mais gordura, mais tecido no corpo é bem maior. A gente deve tomar banho pela manhã. O Ayurveda diz que a gente tem que tomar banho de manhã cedo, porque o banho morno, tá? Ele aumenta o nosso Agni, ele aumenta a nossa disposição e ele aumenta o nosso bem-estar. E a gente nunca deve tomar banho depois de comer, porque atrapalha a nossa digestão. Sabe aquele papo de vovó? Não entra na piscina depois do almoço. É real, tá? A gente nunca deve tomar banho depois do café da manhã. O banho tem que ser sempre cedo, sempre antes, tá? A gente deve fazer atividades físicas leves pela manhã, bem cedo, até a gente suar. E ainda as escrituras são bem claras, a gente deve suar aqui no bigodinho, na testa, nas axilas, nas articulações. Suou, deu, tá ótimo, tá? No Ayurveda, inclusive, a gente tem que tomar cuidado para não fazer excesso de exercício. Mas a maioria das pessoas não faz nada, né, gente? Então, é isso. Precisa fazer exercício de manhã cedo. Surya Namaskar é o melhor exercício para se fazer de manhã cedo. Comer somente se tiver fome. Nas viradas de estação, o nosso acne digestivo fica menos potente por natureza, por conta da mudança de estação. E aí, se você come sem ter digerido a refeição anterior, você vai produzir mais AMA, biotoxina, no seu sistema. E é muito impressionante quando eu peço para as pessoas me descreverem a rotina delas na consulta. Que hora você almoça? Ah, almoço 1h30. Quando você almoça, você está com fome? Geralmente não. Aí eu pergunto, mas então por que que você come? Então percebe o tamanho da inconsciência, né? Acordou de manhã, não faz exercício, acorda tarde. Geralmente a pessoa não tem fome. E aí o que que ela faz? Come.
Aí chega na hora do almoço, ela tá sem fome, ela vai lá e come. Aí o que que ela fica? Doente. Então, comer somente se tiver com fome, prestar atenção nisso, aquela fome fisiológica que você sente aqui na boca do estômago, tá? Comer somente alimentos cozidos nas viradas das estações, sempre, porque o nosso Agni está naturalmente comprometido e funcionando com menos potência por conta da virada de estação. Aí, se você vai lá e fica comendo alimento cru, o seu Agni vai ter muito mais trabalho para digerir aquilo, não vai conseguir digerir tudo e vai produzir o que no seu sistema? Biotoxina. Não dormir durante o dia. Dormir durante o dia baixa o Agni digestivo. A gente nunca deve dormir durante o dia, muito menos nas viradas de estação, tá? Para o Ayurveda, a siesta não é bem-vinda. Quando eventualmente eu atendo pacientes da Europa que têm isso muito enraizado na cultura e não está disposto a não tirar um cochilo durante o dia, então a minha orientação é sentada na vertical, não deite. E se você deitar, o seu Agni vai parar de funcionar e você vai produzir mais biotoxina que vai se espalhar pelo seu corpo. Fazer a última refeição do dia, no máximo, estourando a boca do balão até 18h30, quando ainda tem luz, quando ainda está claro. Quando o sol se puser e quando ficar totalmente escuro, você não consegue digerir direito mais nada. E principalmente na virada das estações, a gente tem que tomar muito cuidado com essa última refeição do dia, tá? Quando as pessoas começam a mudar esse hábito, automaticamente o sono melhora, porque o que geralmente sobrecarrega, né? Um dos fatores que sobrecarrega o sono é a digestão, é o corpo fazendo um baita de um esforço para digerir aquilo que você comeu de noite, tirando energia, né, do seu sono, deixando você agitada, desconfortável. Então, isso é muito importante de ser observado e seguido nas viradas de estação. E dormir até, no máximo, 22 horas. Das 22 horas até as 2 horas da manhã, nós estamos no horário Pitta noturno, regido pelo dosha Pitta, que é o fogo. O fogo é responsável pelo metabolismo. E de noite acontece um metabolismo muito importante, um metabolismo sutil, que é quando o nosso corpo regula todo o sistema metabólico, todo o sistema endócrino. É quando a gente realmente digere também pensamentos, sentimentos e emoções. E essa metabolização, ela é facilitada por Pitta, que já é o metabolismo em si. Então, as pessoas que nunca dormem antes das 22, que nunca estão dormindo, né, nesse horário das 22 às 2, elas começam a ter todo o seu sistema endócrino desregulado, o acne digestivo fica pior e a pessoa acorda como detonada. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso aqui. Eu trouxe aqui, gente, algumas pinceladas básicas do Dinacharya. O Dinacharya é muito mais detalhado do que isso, e ele não é só sobre rotina, ele também é um código moral, ético, lindo e detalhado. Eu pincelei aqui algumas coisas básicas para vocês saberem que vocês precisam prestar mais atenção nesses períodos de virada de estação. Então, vamos recapitular aqui? Acordar antes do sol nascer. Você vai ver como te dá energia. Quando você acorda depois, como te dá mais preguiça. Tomar banho pela manhã, bem cedo. Fazer exercícios físicos até suar. Só comer se você tiver fome. Comer somente alimentos cozidos. Não beliscar, eu tinha pulado essa, hein? Não beliscar entre as refeições. Isso é um péssimo hábito. Porque você não deu conta de digerir a refeição anterior, aí você vai lá e põe mais comida no seu sistema. Essa comida vira o quê? Ama biotoxina no seu sistema. Fazer a última refeição até no máximo 18h30, né? Antes de escurecer. Porque depois, quando escurece, você não tem mais capacidade digestiva. E dormir até no máximo 22 horas para aproveitar
é o horário pita noturno, quando a gente tem essa facilidade de metabolizar, tá? O nosso sistema endócrino todo é regulado nesse horário mágico, eu falo que é o horário mágico do sono. Entre 22 horas e 2, você precisa estar dormindo nesse horário. Principalmente as mulheres que já passaram dos 40, que já estão com o metabolismo um pouquinho mais lento. É muito importante isso. Se vocês quiserem, tirem um print dessa tela. Eu vou mandar lá no grupo também isso aqui depois, mas isso você pode pendurar assim no espelho do seu banheiro, no seu quarto, para você se lembrar todos os dias, tá? Principalmente nas viradas de estação. Tudo isso para quê mesmo, mulheres? Para manter o nosso sistema digestivo, o nosso Agni, funcionando bem. Lembrando que o Agni é a química, né, que o nosso sistema gastrointestinal produz para dar conta de transformar o alimento que a gente come em boa nutrição. Ao mesmo tempo, o resultado, o produto da má digestão se torna toxina para o nosso corpo. Então, a gente sempre tem que olhar para o Agni. Meu Agni tá bom? Eu estou sentindo fome? Ou eu estou sentindo sensação de peso, de empachamento, de letargia, cabeça pesada, não tenho fome. Se você nunca tem fome de manhã, é porque seu Agni está muito devagar, está ruim. Precisa melhorar. É muito bom, é saudável você sentir fome de manhã. Isso tem a ver também com vontade de viver, com disposição. Aqui está um autêntico Vaidya, os praticantes antigos de Ayurveda, né? O Ayurveda, ele chegou aqui nesse planeta através dos rishis, isso mais de 5.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, é a medicina mais antiga do planeta. Né? Eram sábios que meditavam muito no alto dos Himalaias e foram recebendo todo esse conhecimento e foram passando de geração para geração, até que veio a escrita e as escrituras do Ayurveda começaram a ser escritas. As escrituras datam de 5.000 anos. As mais antigas, muitas delas, infelizmente, foram destruídas na colonização inglesa na Índia, e esse conhecimento até hoje é passado de família, de Vaidya praticante para praticante. O Dr. Gaurav, com quem eu tenho aula toda quarta-feira de manhã, a família inteirinha dele, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, são de Vaidyas, que vão passando esse conhecimento adiante e através das escrituras que a gente estuda, tá? A gente estuda basicamente em 4 escrituras diferentes, mas todas elas se complementam e de alguma maneira dizem a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui essa frase que para mim é tão importante e elucidativa. Quando o Agni, a nossa potência digestiva, é suficiente, quando o nosso Agni é bom, não haverá toxinas estocadas no organismo. A mente e os nossos sentidos serão claros e aguçados e teremos energia suficiente para mudarmos a nossa vida para uma direção mais positiva. Quando o Agni está desequilibrado, sofremos entorpecimento, peso, estagnação e as emoções ficam nubladas. Dr. David Frawley. Essa daqui é para vocês refletirem bastante também. Quando o Agni está ruim, a mente fica turva, a gente fica com pouca capacidade de pensar. Então, gente, olha, o que eu queria trazer para vocês sobre mudança de estação, que tem uma palavra para isso que é ritucharya. Ritu é estação. Charya é mudança. Ritucharya, mudança de estação. É que a gente precisa prestar atenção. Em que horas que a gente está acordando, que horas que a gente está dormindo, se a gente está fazendo atividade física de mais ou de menos, se a gente está comendo sem fome, se a gente está comendo coisa crua é difícil de digerir, tem que comer coisa cozida. Então, prestar muita atenção nos seus hábitos, tá? 10 dias antes da virada de estação, 10 dias depois da virada de estação, você tem que tomar mais cuidado ainda. Comer pouco, tomar chazinhos digestivos, tomar mais água morna,
prestar mais atenção, né, no seu Agni. Tô com fome? Não tô com fome? Não tô com fome? Por que que eu vou comer? Então, trazer essa presença, né? Minha mestra, a Ama, lá da Índia, ela diz awareness in every action. Consciência, presença em todas as ações. E durante as viradas de estação, isso é mais importante ainda, tá? Então, deixa tudo anotadinho aí. Se você tem alguma pergunta para me fazer, deixa essa pergunta anotada que eu vou responder. Mas antes, eu vou contar do programa de detox que eu vou abrir agora. Tem algumas pessoas aqui que já participaram de outros, e eu vou explicar um pouco sobre ele, tá bom? Então, olha eu com sono já, gente, porque eu nunca fico acordada até essa hora no computador. Para quem quiser se aprofundar no conhecimento e na prática do Ayurveda, tá? Não é um detox, porque eu quero emagrecer. Se você está com o único objetivo seu quero emagrecer, esse programa não é para você. Esse programa é para você aprender sobre a Ayurveda. Esse programa é para você mudar os hábitos que estão te adoecendo. É para você fazer uma transformação na sua vida. E aí sim, perder peso, muito provavelmente, de maneira saudável e consciente, tá? Então, eu vou explicar a estrutura dele. A gente começa terça-feira que vem, tá? Eu esqueci que dia é terça-feira que vem, 21, 22, 23, 23. A gente começa no dia 23, e se você já fez algum programa de detox comigo, saiba que esse vai ser diferente, porque eu estou estudando demais com o Dr. Gaurav, meu professor, e eu mudei algumas coisas, tá? Eu mudei algumas coisas. Então, a semana 1 vai ser de Ama Pachana. Faltou um P aqui, tá, gente? Ama Pachana. Vai ser uma dieta um pouquinho mais restritiva do que as que vocês já fizeram comigo. Mas ninguém vai passar fome, vocês sabem disso. Na semana 2, a gente vai entrar na dieta anti-ama, com mais variedade de coisinhas. E na semana 3 e 4, a gente vai entender qual é a dieta mais propícia para toda a primavera. E aí a gente vai enraizar o conhecimento e os bons hábitos do Ayurveda na nossa vida. Tudo com tranquilidade, né? Eu vou dar aulas ao vivo, então tem uma aula ao vivo por semana, um encontro comigo no Zoom. É às 18 horas, toda terça-feira, nos dias 23, 30, 7, 14. Mas eu nunca posso às 18. Fica gravado, você assiste depois. Eu não faço nada de noite, gente. Eu só estou dando essa aula de noite porque eu sei que muita gente trabalha, enfim. Então é só uma exceção. Então, às 18 horas, e aí eu vou explicar. Vou explicar, ó, essa semana a gente vai fazer tal coisa. Eu vou explicar detalhes. Aí no outro encontro eu vou explicar e a gente vai caminhando juntos. Gravação sempre, tá? Grupo de WhatsApp. Vamos ter um grupo de WhatsApp em que eu vou mandando para vocês todo dia micro ensinamentos. Eu gosto muito disso. É um ensinamentozinho ou um pouquinho mais por dia para você realmente entender o Ayurveda, enraizar ele na sua vida. E aí a gente compartilha receita, a gente tira foto dos nossos pratos, a gente fala o que que tá bom, o que que não tá bom, quem que tá com dor de cabeça, quem que não tá, se o intestino prendeu, se o intestino soltou, e eu vou dando todo o suporte para vocês durante o tempo inteiro no nosso grupo de WhatsApp, tá? É um apoio e um incentivo diário. Os ensinamentos são 100% baseados no Ayurveda, nas escrituras do Ayurveda, tá? É leve, é fácil, é divertido, é gostoso, não é para ser sofrido, é um Ayurveda que cabe na nossa vida e no nosso dia a dia, tá? O que você não espera do meu programa, tá? Adaptações do Ayurveda para agradar. Posso comer tahine? Não. Posso comer tofu? Não. Posso tomar whey? Não. Eu não vou flexibilizar para agradar. Eu vou convidar quem estiver nesse grupo a fazer um Ayurveda raiz. Se você vai fazer ou não, eu não sei, mas eu não vou adaptar para agradar ninguém, tá? Não tem radicalismo, tá? Essas práticas que eu proponho aqui são práticas milenares, tá? Que estão nas escrituras do Ayurveda, são práticas pragmáticas que a gente sabe que funciona, que dá certo, que todo mundo faz há milênios, tá? Nas viradas de estação.
Sofrimento não é para ter sofrimento, não é para ninguém passar fome, não é para ninguém passar perrengue, tá? Eu não vou dar nenhuma indicação de suplemento, porque no Ayurveda a gente não usa suplemento. E eu não vou fazer consulta individual. Ai, Rê, qual é meu dosha? Aí você precisa fazer uma consulta individual comigo. Isso é um grupo, e no grupo eu vou dar as orientações, vou atender as questões ali de cada um do detox, mas eu não vou entrar em consulta individual com ninguém, tá? Para fazer a consulta individual comigo, tem o meu programa de acompanhamento individual. Aí vou falar um pouco agora de valores, se vocês quiserem anotar, mas depois eu vou mandar isso aqui para vocês também. Então, para quem está aqui comigo ao vivo, tá? Os 21 dias comigo vai custar R$ 300 no Pix ou 360 no cartão, em até 2 vezes. As inscrições têm que ser feitas até domingo, dia 21. E para quem não está ao vivo aqui comigo e vai assistir essa gravação depois, o valor é 360 no Pix ou 420 no cartão em até 2 vezes sem juros. Então a gente está falando aqui de, para quem for pagar no Pix de vocês, de R$ 14 por dia, para você melhorar a sua saúde. Para quem for pagar no cartão, a gente está falando de R$ 17 por dia. Então, dá uma avaliada em quais são as suas prioridades agora e o que que você quer da sua vida agora, tá? As inscrições têm que ser feitas até domingo, dia 21. Namastê. Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela agora. Deixa eu ver quem está aqui. A Gabi, a Yuki e a Cris. Então, antes das perguntas, eu quero saber se a Gabi... Cadê a Gabi? Ou a Cris quer falar um pouco da experiência que tiveram com o outro programa que fizeram comigo. Tem a Bruna também. Oi, Bruna. Quem quer falar? Gabi, Cris, Bruna? Eu posso falar um pouco. Fala, Cris. Foi fantástico, eu já conhecia, já tinha feito um tratamento inteiro, aquele que é, mas com baste, com limpeza intestinal, tudo, mas o foco que você deu, que foi na rotina, na alimentação, fez toda a diferença para mim. Então, eu já gostava, mas não caiu muita ficha e eu levei para sempre, para até hoje. Claro que eu dou escorregada, mas assim a panaceia, respeitar o horário, eu violo algumas coisas, às vezes o sono, eu quero ver um filme, mas assim, eu levei para a vida. É impressionante como fez toda a diferença fazer aqueles 21 dias com você do meu antigo tratamento, que foi muito sério, muito duro. No meio do caminho, ela falou: não, você está apresentando sinais de pita, então, mais tantos dias, você não pode emagrecer muito, porque você é muito vata. Então, foi até sofrido, entendeu? Passei fome. E aí tinha que ir lá 2 vezes por dia para fazer a limpeza e depois a nutrição. Então, e aqui, como não é individualizado, tem essa. É muito bom, gente. Eu não sei nem o que dizer, porque quem nunca fez vai adorar e é transformador. Para mim, eu levei de vez uma coisa que eu não conseguia, levei para a vida o Ayurveda. Obrigada, Cris. Esse, Obrigada. esse- esse é o intuito mesmo, que fique para sempre. Eu falo que o Ayurveda vai estar comigo até meu último suspiro aqui na Terra, nessa vida. Indicou para cunhada, né? Cunhada está tratando. Muito bom. Tô Gabi, muito quer falar feliz. alguma coisa? Ah, eu quero. Fala, Flor. Para mim foi incrível também. Eu tinha uma ideia do Ayurveda. Fechou câmera, fechou microfone. Ai, pronto, voltou. Para mim foi incrível. Eu tinha uma leitura errada que o Ayurveda seria pesado, difícil, que ia ser aquela coisa de disciplina tal, e que eu ia morrer de fome, porque era tudo muito assim, né? Aquela comidinha preparada ali na hora. E na verdade eu fiquei impressionada desde o primeiro dia que o quanto que eu fiquei nutrida e que eu não precisava ficar comendo aquele monte de coisa. Eu comia, né, o que realmente nutria meu corpo e eu não ficava pensando em comida. Então para mim foi sensacional.
muita coisa também, né, que eu trouxe para o meu dia a dia, da rotina, do acordar cedo, a guias, especiarias. Então, na medida do possível, porque agora eu tenho um negócio que fecha à noite, né, amiga? Eu ainda tô mantendo os hábitos, o sono, acordar cedinho e respeitar ali, assim, observar o meu corpo, o que, que realmente tô com fome, não tô, né? Quero tomar uma água morninha, esse tipo de coisa. Filhote também, né? Foi pro filhote, começou a comer umas coisinhas. O Também ele Ayurveda come também. comigo. É lindo isso, gente, porque o Ayurveda, a pessoa começa a fazer e, inevitavelmente, a família começa a se interessar, sabe? Ah, deixa eu experimentar isso. Não, não é que é bom, né? Então, isso é muito legal. E agora eu quero saber se alguém mais quer falar alguma coisa e se alguém tem perguntas. Fala, Bruninha. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é qual é a diferença deste programa para o outro, que você falou que teriam diferenças. Nunca é igual. O que você fez comigo foi o da entrada do verão? Foi esse? Foi, né? Foi no a entrada do outono. Entrada do outono, é, gente? Porque é muita gente, é muito programa. Então, é isso. Só pelo fato de ser outra estação já é diferente, né? A alimentação do outono é diferente da alimentação de primavera. E não sou eu, né, que invento, é as escrituras que especificam tudo direitinho. Então, vai ser diferente, vai ser mais leve e a primeira semana vai ser diferente, Bruna. Eu não vou explicar agora, para Tá, não perder a graça. Mas tá, na primeira semana de programa, a dieta vai ser um pouco mais restritiva, tá? E monodieta, ela vai ser um pouco mais monotemática. Mas todo mundo vai se sentir muito bem, porque a gente vai fazer uma patiana com o moyashi, com o feijão moyashi. Eu vou ensinar, e o moyashi ele é muito proteico. Então, eu tenho tido, o Dr. Gaurav, que é esse meu professor, ele só faz Amapatiana, que é esse começo de desintoxicação com feijão moyashi. E o resultado que a gente tem tido é muito bom, porque ele vai deixando a mente mais aguçada, o corpo mais nutrido, não vai ter arroz basmati na primeira semana, tá? Então, essa é basicamente essa a diferença. tá. Muito obrigada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Adriana, oi, Adri, Oi, tudo bem com você? tudo ótimo, graças a Deus. Não, eu gostaria de deixar o meu agradecimento, ó, né? Porque realmente faz muita diferença. A gente consegue ter uma maior consciência, né? A questão é essa, né? De criar uma consciência do corpo, do que você ingere, né? De como o externo, né, lhe afeta e como você pode ordenar, né, tudo isso. E assim, o Ayurveda realmente fez a diferença na vida. Até você sabe que eu declarei isso publicamente, né, com os meus pratos, e a gente vai se encantando, né, com os pratos, com... E quando assim, a coisa aperta, faz um kichari lá e resolve tudo É isso. e se alimenta. E segue nutrida, né? Olha, fiquei até arrepiada, Adri, porque quando eu falo do solo e do colo, é disso que eu tô falando. Obrigada, eu fico feliz de ver vocês aqui, porque já faz tempo, né, que a gente terminou outro programa e eu fico super feliz de ver que o Ayurveda ficou aí, né, no coração de vocês. Quem quer perguntar, Silvana? Não achei onde tem o ícone para levantar a mão, mas tudo bem. Mas tudo Então, bem, achou o microfone, tá ótimo. então Fala, assim, Silvana. eu já fiquei assim meio complicada essa coisa de não comer coisas, só comer, melhor dizendo, só comer coisas cozidas, porque eu adoro salada, entendeu? Eu como muita salada, alface, tudo verde, tudo muito colorido, né?
Eu adoro isso. Eu fico imaginando como não comer. Não pode comer nada de salada? Ave Maria. Pode, você pode comer todo o verde que você quiser e os legumes também, cozidos. Ah, Só, Silvana, só experienciando isso para você sentir o efeito no seu corpo. uhum. Eu vou te contar que eu me interessei pelo Ayurveda e eu fiquei assim muito bacana de você fazer isso, porque uma sobrinha minha me deu um livro para eu ler, que é aquele Mude seus horários, mude sua vida. Eu não lembro como é que é o nome direito, mas ele diz exatamente isso. Se você respeita o ciclo circadiano, a sua vida muda por completo. Por completo. Então, até eu gostei. Depois eu coloco qual é o nome do livro, certo? E eu até comprei aquele raspador de língua e eu tenho mais de mês que eu tenho feito isso e eu sinto diferença. Eu senti diferença, sabe? E foi muito bacana, né? Eu achei bem bacana. O desafio é bom, dá para encarar. Só cozido. Assim, eu costumo dizer, olha Esse, lá, esse, mude Adriana seus tem hábitos, mude sua livro. vida. Muito É bom, esse. Andrei. Legal. É, na pior das hipóteses, Silvana, você pensa que é só um momento, Uhum, tá? Mas as comidas cruas, eu vou te dar uma breve explicação aqui, tá? uhum, Elas são de difícil digestão, ao contrário do que as pessoas pensam. É difícil de digerir comida crua. O corpo tem que fazer muito esforço para digerir comida crua. Geralmente a gente não consegue digerir tudo. E quem tem o hábito de só comer comida crua todo dia, geralmente tem desequilíbrios do dosha vata, tá? Porque a comida crua, ela é fria, seca e leve. O dosha vata é frio, seco e leve. Semelhante aumenta semelhante. Então, essas pessoas costumam ter constipação, costumam perder peso, ser muito magras, costumam ter problema de absorção de nutrientes, a entendi. mente muito agitada, muito inconstante, muita dificuldade de prestar atenção nas coisas, de se aterrar, tá? Eu tô falando por cima. Mas a Uhum. razão principal da gente não comer coisas cruas nas viradas de estação é porque a gente precisa aumentar o Agni. E semelhante aumenta semelhante. Então a gente precisa comer coisas quentes para aumentar o nosso Agni, Tá bom. tá? Valeu. Imagina. É isso. Paula, você quer perguntar? Oi, boa noite. Boa noite. A Yu, que é minha amiga, então ela falou do seu trabalho, por isso que eu estou aqui hoje. Bem-vinda. Só sobre a questão, obrigada, sobre a questão de academia. Eu gosto de academia, eu vou em academia, eu realmente me exercito, faço musculação para ganho de massa. Algum problema com relação a Nenhum essa problema. detox? Tá mais do que certa. Eu só vou falar assim, talvez, para na primeira semana, tá? Talvez não, eu vou falar para na primeira semana, eu também faço muito exercício, tá? Mas quando a gente começa a fazer esse detox, tá? Tá escrito lá nas escrituras do Ayurveda. A gente tem que treinar, tem que fazer o exercício até 50% do que a gente está acostumado a fazer, para não se desgastar demais. Então, na primeira semana, eu vou só falar para você pegar leve, Ah, bacana, tá? Que legal. mais, gente? E para você também não fazer exercício depois de comer, Ótimo. tá? Tem os horários adequados também. Bruna, quer falar mais? Sim, eu queria agradecer também e falar aqui para todas que no programa passado, que foi o meu depoimento, todo mundo da minha família ficou doente na virada do outono, menos eu. Eu fui a única que fiquei aqui, ó, firme. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha filha, e eu fiquei inteirona. E eu acredito isso ao detox. Então, obrigada. Agradeço. Muito bom mesmo. Eu também queria falar rapidinho, ela me lembrou uma coisa. Eu tinha acabado de sair
de uma pneumonia seríssima. Não tomo medicação, mas tive que tomar, né, soro com corticoide, etc. E depois disso, eu enfrentei o inverno, que é onde eu moro, apesar de ser Nordeste, nós temos 9 graus, e às vezes no verão a gente acorda com 17, porque eu estou a 1.000 metros de altitude, e eu não adoeci em momento nenhum. Agora é que eu comecei com uma secreçãozinha na garganta, mas aqui é muito seco e a amplitude térmica é muito grande. A gente, né, acorda às vezes com 12, 10, chega a 24 e depois esfria de novo, né? Então, é complexo. Mas, assim, não adoeci mais. Muito bom, Adri. Você precisa ter sempre o Agni muito bem cuidado aí. É isso. Gente, então, olha, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu, independentemente de vocês quererem entrar nesse programa ou não, eu desejo de verdade que vocês levem alguma coisa boa desse encontro de hoje para a vida de vocês, tá? Acordar de manhã, antes do sol nascer, é mágico, gente. Meditar, fazer as coisas com calma, aprender um pouco mais do Dinacharya, fazer uma oração, né? Quando o sol nasce, você poder olhar para o sol, só isso já regula seu sono de noite. Então, o Ayurveda é muito bonito, ele é lindo. E eu adoro compartilhar. Para mim, gente, esses grupos, eles são. Até outro dia, o meu companheiro falou: por que que você continua fazendo esses grupos? Você precisa. E não, eu não preciso, né? Não preciso. Tenho lá meus clientes individuais, mas eu gosto. Eu gosto porque chega gente que não chega para as consultas, porque a gente vai fazendo junto, eu faço junto o detox. E a gente vai fazendo junto, e é gostoso fazer junto, é gostoso trocar ideia. Eu amo receber as fotos dos pratos de vocês. É gostoso, eu gosto. Então é isso, tá bom? E, gente, é o seguinte, recados. Se você for se inscrever, me manda mensagem no privado. Eu não vou abrir o grupo para não ficar um monte de mensagem lá. Me manda mensagem no privado. Se inscrevam até domingo, por gentileza, tá? Não passem de domingo. Quer convidar uma amiga, uma familiar, alguém para fazer junto com você? Pode convidar. Pega o texto que eu vou mandar lá no grupo explicando como vai funcionar, os preços e tal, encaminha para a pessoa, tá? Fala que você veio aqui, que você gostou, que você foi com a minha cara. Vem, vamos junto que uma ajuda a outra. E é isso. Todas, uma coisa eu garanto, sairemos mais lindas, reluzentes, alegres, brilhantes e com a cabeça, com a mente mais clara, o que é sempre muito bom, né? Então, namastê, minhas lindas, que eu já passei muito do horário de desligar as telas aqui em casa. Um beijo, obrigada e nos vemos em breve, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, boa noite.